Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a nossa passagem de hoje é sobre a parábola do semeador, que está descrita nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Vamos fazer uma leitura e depois um breve aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 9. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra, junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo-se e se desenvolvendo. E uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa é a narrativa do evangelista Marcos na passagem sobre a parábola do semeador. Agora vamos ver a narrativa de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 8. Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isto, exclamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre a parábola do semeador. E, finalmente, vamos ler a passagem de Mateus. Naquele dia, saiu Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra,
e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por um, 60 por um, 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a parábola do semeador. Normalmente, após a leitura, eu faço aqui com vocês uma reflexão. Só que dessa vez nós vamos ver, nós lemos, né, a parábola do semeador e na sequência nós vamos ler a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador, onde ele é bem didático e aí ele vai jogar luz aqui no nosso caminho e eu nem me arrisco aqui a fazer uma outra explicação, né? A explicação de Jesus ela já é suficiente nessa passagem. Então vamos ali a a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador. Amém? Para cada uma dessas passagens que foram descritas aqui. Então, explicação da parábola do semeador. Bem, antes de passar aqui a explicação da parábola, né, pelo próprio Jesus que formulou a parábola, é, esse canal, nesse momento, no estudo dos quatro evangelhos, o objetivo central é uma comparação do que cada evangelista descreveu sobre a mesma passagem. Nós entendemos a inspiração do Espírito Santo na escrita dos evangelhos, mas cada um dos evangelistas, eles tinham algumas particularidades. Muitas vezes era uma cópia de um texto do outro, uma reprodução textual. Em algumas ocasiões, existe um complemento, né, uma passagem completa a outra. Mas também existem situações onde um evangelista ele escreve completamente diferente do outro, ou muitas vezes narrada por três evangelistas e cada um deles com a sua particularidade, né? Ou até às vezes quando os quatro evangelistas narram a mesma passagem. Então, esse é o objetivo da gente entender, né, fazer um aprofundamento aqui, procurar entender essas particularidades que cada um teve em suas narrativas. Bem, e antes agora mesmo de entrar na explicação da parábola, quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma das nossas atualizações, para ficar aí por dentro do nosso estudo dos quatro evangelhos. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião, né? O que você acha aqui dessa passagem da parábola do semeador. Deixa aqui sua curtida. É muito importante aqui para o engajamento aqui do nosso canal. E se fizer sentido, compartilha para mais um irmão, para mais uma irmã que nesse momento pode estar aí precisando da palavra de Deus, que ela entre em sua casa e que restaure a sua vida, né? Muitas vezes um irmão, uma irmã está aí precisando da, de uma palavra de conforto, né? De fortalecimento da sua espiritualidade. E o compartilhamento dessa passagem pode muito ajudar a mudar a vida de alguém no dia de hoje. Amém? Então vamos aqui à explicação da parábola do semeador para cada um dos três evangelistas que narraram sobre essa passagem. Primeiro, Marcos. Marcos capítulo 4, versículo de 13 a 20. E disse-lhes: Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem.
Mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim, também as que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmo. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Esses são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto. Um 30, outro 60, outro 100. Então, essa é a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador. E vamos agora à explicação de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo de 11 a 15. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e, na hora da tentação, desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra, com um coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Então, essa é a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador, segundo o Evangelho de Lucas. E, finalmente, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 13, versículo de 18 a 23. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e da sedução das riquezas a sufocam e tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por um, 60 por um, 30 por um. Então, essa é a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador. E aí eu te pergunto, em qual dessas sementes você teve a sua realidade, a sua experiência espiritual, né? Aqui Jesus fala primeiro daquela semente que ela é arrebatada logo no caminho, né? Depois tem aquela que cai em solo pedregoso, né?
Pedregoso, tem que falar direito isso, né? Pedregoso. E depois aquela que caiu no espinho, e aquela que caiu em terra boa. É claro que todos nós, de imediato, queremos dizer que a nossa semente foi aquela que caiu em terra boa. Mas quantas e quantas vezes que a gente não vive essa realidade da explicação do nosso Senhor aqui, né? Aquela quando você recebe a palavra, logo no caminho vem o maligno e pega. Aí você já esquece, já se distrai e vai fazer outra coisa. Você nem conseguiu conviver com a palavra nem um minuto. Você recebe ao mesmo tempo e vem, passa e pega, né? Você recebeu a graça, mas você não segurou a graça, né? Você não trouxe ela para o seu coração. E aquela que cai entre as pedras, né? Quem de nós que muitas vezes acolhe ali aquela palavra, mas a gente acaba não tendo raiz, né? Que a raiz é aquilo que mantém, né? Porque o contato, receber Jesus, não é tão difícil. A questão é você se manter ao lado dele, né? Debaixo dos seus ensinamentos. Então, quantos de nós muitas vezes nos perdemos nesse solo pedregoso da vida, né? Porque a gente acaba não tendo raiz e a gente é inconstante, né? Como Jesus coloca aqui. E a questão dos espinhos, né? Os espinhos, muitas vezes, né? As coisas do mundo acabam sufocando. Você quer a palavra, você quer estar com Jesus, mas você acaba sendo sufocado, né? Os espinhos, né? Então, aquela que tem a riqueza, os cuidados do mundo, né? As distrações, elas nos tiram, elas nos arrebatam a palavra, né? Então, que a gente seja essa terra boa, essa que tem é, que a semente cai, que ela germina e dá fruto. Que seja essa a semente que fique no nosso coração, a semente da terra boa, e que ela gere muitos frutos em nossa vida. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Então, eu desejo aí muita luz no seu caminho, muita perseverança, muito foco na palavra de Deus e muita resistência contra os males desse mundo. Que Deus seja sempre conosco. Amém? Forte abraço. Fica com Deus.